Caso Henri Borel aconteceu no dia 8 de março de 2021, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde o menino Henri Borel, no apartamento onde morava com a mãe Monique Medeiros e o padrasto, o médico e então vereador Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Dr. Jairinho, foi morto de um modo que levou o país inteiro a uma comoção popular. O caso gerou grande repercussão. Henri teve sua vida ceifada e o caso gerou grande repercussão no Brasil, sendo muito assemelhado aos casos Nardoni e outros com a mesma proporção, e também gerou interesse por quase 40 países. A vítima era filha da professora Monique Medeiros da Costa e do engenheiro Leniel Borel de Almeida. Eles se conheceram no início de 2011 e se separaram em 2020. Em agosto do mesmo ano, Monique conheceu o Dr. Jairinho, indo morar com o mesmo 3 meses depois, junto com Henri. Na mesma época, ela deixou de ser diretora de uma escola em Senador Camará, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ser assessora do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Henri, então, foi matriculado na pré-escola do Colégio Marista São José, a 4 minutos do imóvel. Passou a fazer outras atividades e, em fevereiro, a frequentar consultório de uma psicóloga. Na delegacia, a profissional disse ter sido procurada por Monique diante da recusa do filho em ficar com ela na Barra. Ao pai, o menino chegou a reclamar de abraços muito fortes dados pelo padrasto. No primeiro fim de semana de março, Leniel, pai do menino, buscou o filho e o levou à casa da avó materna e brincou com ele em um parque de diversões. Às 19h20, no dia 7, devolveu a criança a Monique. Ela disse ter dado um banho em Henri e o colocado para dormir. Ela relatou também que a criança vomitou ao chegar, mas não estranhou o estado, por se tratar de algo normal quando o filho chorava muito. Segundo o depoimento inicial de Monique, na madrugada de 8 de março, ela e Jairinho teriam ido assistir televisão no quarto de hóspedes, já que o menino estava dormindo no quarto do casal. Monique relatou que acordou de madrugada pelas 3h30 da manhã com o barulho da TV, tendo se levantado, ido ao quarto do filho, tendo-o encontrado deitado no chão. Então, várias versões para o crime foram apresentadas por eles, e uma só pela perícia. Esta versão que levou Monique e Jairinho à prisão, onde permanecem até agora. A polêmica maior recaiu sobre Monique, por ser mãe da vítima. Monique, entre ontem e hoje, vem dando entrevistas a diversos veículos, provavelmente visando uma sensibilização da opinião pública, uma vez que não teve o desejo atendido pelo delegado Henrique Damasceno de ouvir novamente o seu depoimento. Monique hoje deu uma entrevista longa ao UOL, ao portal Universa. Presa desde 8 de abril no Instituto Penal Ismael Cirieiro, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a professora Monique Medeiros Costa e Silva de Almeida, de 32 anos, está escrevendo um livro no qual detalha o relacionamento abusivo que viveu com o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior. Segundo ela, Monique conversou na manhã de segunda-feira, 4 de julho, com o Universa, com exclusividade ao lado de seu advogado Lucas Antunes, que interrompia a entrevista a cada pergunta da reportagem, segundo revelou o UOL, sobre os fatos ocorridos na noite em que houve a tragédia. Além da acusação de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel, Monique e Jairinho também são acusados de vários outros crimes ligados à mesma noite e ao mesmo crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão para cada um. Vestida com calça jeans, chinelos, blusa comprida, unhas pintadas e sobrancelhas depiladas, cuidados que ela própria contou ter na cadeia, Monique diz que sua vida acabou e nega mais uma vez ter participação no ocorrido com seu filho. Ela fala ainda em um plano diabólico de Jairinho para tirar a vida dele, de seu filho. Conta como têm sido seus dias na cadeia e a relação com outras detentas.
revela querer ser mãe novamente e pensa até em produção independente, ao mesmo tempo que diz que sua vida acabou. A primeira pergunta do UOL para a detenta é: como têm sido seus dias na prisão? Estou destruída, isso é fato, destruída pela falta do meu filho, da minha família. Sempre tive um laço muito grande com a minha família. Aqui dentro é um lugar de sofrimento, de reflexão, de se apegar a Deus, de autoavaliação e autocrítica, de repensar os erros, a vida, de simplicidade. Hoje eu vivo com 4 blusas, 2 calças, jeans, chinelo, tomo banho de água gelada todos os dias. Vivo num lugar que tem 8 metros quadrados, então é um lugar de repensar e ver o que realmente importa. Você vê que você pode viver com pouco, você vive com menos, mas não vive sem amor. Sinto falta de ouvir meu filho gargalhando, andando de patinete, brincando com a cachorrinha dele, pedindo as raspadinhas de comida na tigela, dele correndo pela casa, dele pedindo banho de balde, de todos os momentos mais simples que eu vivia com ele. Às vezes, o muito não significa nada. Hoje vivo com tão pouco e a única coisa que eu queria era a minha família de volta. Seria a família com Leniel e Henri, a qual Monique se refere? Monique relata também do que tem se agarrado para conviver com a dor da perda do filho. Ela diz que tem se agarrado a Deus e lido muito. Em um mês, a detenta diz ter lido já 23 livros. Ontem acabei de ler Gandhi, li Família Tudo, do Carpinejar. Gosto de livros de autoajuda. Li Infâmia, da Ana Maria Machado. Li 1984, de George Orwell. Gosto de ler e escrever. Então decidi que precisaria escrever meus relatos e que não vou mais me silenciar. Monique disse estar escrevendo um livro contando toda a sua história e como tem feito para passar o tempo na prisão. Diz acordar às 7h30 com a policial conferindo tudo, tomar café, almoçar, jantar e dormir, e também ter um tempo de 2 horas para o banho de sol. Quando perguntada sobre ter contato com as outras presas, ela disse que a mídia a colocou numa situação difícil, porque demonizaram ela como se fosse coautora dos atos contra seu filho, e que não demonizaram o assassino real dele, referindo-se a Jairo, mas uma mãe vítima do próprio companheiro. Aliás, travestido de companheiro, porque na verdade ele não era seu companheiro, era um algoz travestido de companheiro, assim Monique denomina Jairo. As presas me julgam muito, porque quem está de fora fala que teria tomado outra atitude. Mas você vivendo dentro da situação, será que tomaria uma posição diferente? Será que você conseguiria sair de uma outra forma? De uma pessoa que é acima da impunidade, que tem credibilidade, que conhece todos os políticos, o governador do estado, todos os milionários da cidade? Quem era eu? Eu não era ninguém. Eu não tinha voz. Diz Monique. Quem era a Monique? Uma professora que a vida inteira foi pautada na educação, porque minha mãe era uma professora. Fiz muito pela escola. Levei inclusive alunos ao conselho tutelar para denunciar maus tratos. Eu não deixava isso passar. Fiz muita diferença, porque na minha profissão a gente vê a transformação do outro. Trabalhava em Senador Camará, em meio à milícia. E fiz a diferença na vida daquelas crianças de famílias carentes. Fui mãe de um filho que o pai, o engenheiro Leniel Borel, visitava na minha casa aos sábados e domingos. Sempre criei meu filho sozinha, da melhor maneira possível, mas omissa eu nunca fui. E vamos provar. Não abandonei em nada com relação ao meu filho, mas vivi sim uma relação abusiva com abuso psicológico e violência doméstica. Mas tudo isso veio a partir da morte do meu filho. No ano de 2021, o Jairinho me apresentou ao conselheiro Guará, Luiz Antônio Guará, conselheiro do Tribunal de Contas do município, para que eu fosse trabalhar no Tribunal de Contas, porque eu era diretora da escola, tinha conhecimento de prestação de contas e verba municipal. Comecei a trabalhar no Tribunal de Contas para ganhar 2.000 a mais. Não é verdade que larguei salário de 6.000 para 18.000, mas larguei de 6.000 para 8.000. E isso será aprovado. As pessoas julgam muito, ninguém se colocou no meu lugar. Fui mãe de um filho que o pai visitava minha casa aos sábados e domingos. Sempre criei meu filho sozinha, da melhor maneira possível, mas omissa eu nunca fui. Porque uma das mães não denunciou antes.
Parceiras de Jairinho que denunciaram atos de violência contra seus filhos esperaram meu filho morrer para que elas começassem a denunciar torturas e maus tratos que as crianças delas viviam. Por que a esposa dele não disse antes que sofria violência doméstica? Já que meu filho falava tanto para meu ex-marido, por que ele não teve participação omissiva? Ou mesmo a babá, já que quem estava cuidando do meu filho era ela. Por que me demonizaram ao invés de colocarem tudo em pratos limpos? Menti no primeiro depoimento porque foi induzida ao erro por um advogado não constituído por mim. O meu ex-companheiro me orientou daquela forma, porque dizia que queria ter um advogado para o casal. E a partir do momento que pude ter meus advogados, por que não quis me ouvir de novo? E então lhe é perguntado: então por que desde o início você aceitou? O advogado de Monique então interrompeu a entrevista e não a deixou responder. Você está tendo algum acompanhamento psicológico? Lhe questiona o Universa. Não, eu tinha acompanhamento psiquiátrico lá fora. Assim que meu filho morreu, tomava antidepressivo, ansiolítico, mas aqui não tomo e nem tenho acompanhamento. Você queria ser mãe? Lhe perguntam. Sim, meu filho sempre foi muito desejado. Queria ter família grande, ter 6 filhos. Não planejava me separar também, até porque venho de uma família cristã e o processo de separação foi muito dolorido. Desde que meu filho nasceu, meu marido só voltava para casa aos sábados e domingos e por isso meu filho dormia comigo e passei a falar para o Leniel dormir numa cama de solteiro quando nos visitava. Eu transferi todo o amor que eu tinha por ele para o meu filho. Você sente medo? Quando você convive com a morte, não tem mais medo. E convivo com ela todos os dias lembrando do meu filho. Eu não convivo com a vida, mas com o sofrimento, com o arrependimento, com a tristeza, com sentimentos que eu acho que poderia ter evitado se pudesse ter previsto o que poderia ter acontecido na minha vida. Se alguém tivesse denunciado ele antes, falado dos comportamentos inadequados dele com crianças, talvez meu filho não tivesse pago um alto preço. Porque justiça não existe no meu caso. Meu filho não volta mais. Mesmo sendo absolvida, eu ficando presa para sempre. Não vou ter mais como sair daqui e encontrar meu filho. Ele enterrou meu filho e todos os meus sonhos juntos. Foi isso que ele fez. Você conheceu alguma presa numa situação parecida com a sua? Tem. Bem parecida. Ela viveu relacionamento abusivo e foi indiciada por assassinar o filho do marido, mas é injustiçada também. A gente vê muita gente aqui inocente. Muitas presas também são culpadas também, mas eu mesmo fui sentenciada antes de entrar aqui. As pessoas me condenaram como se eu tivesse sido uma pessoa ruim. E a parte do Jairinho? As traições dele, as torturas, as outras crianças. Eu não tive uma conduta ruim igual ele teve. E por que o lado dele não foi mostrado? Porque a gente vive numa sociedade em que as mulheres não têm voz. Todas as vidas importam, mas a gente não tem voz. A sociedade julga as mulheres. Me julgaram como se eu fosse um demônio. E as pessoas não falam do assassino do meu filho, só falam de mim. Eu fiz muito pelo meu filho e isso vai ser provado. Tudo será desmascarado. Não tive tempo para falar porque criaram uma estrutura midiática em torno do que poderia ser. Você se refere ao Jairo como assassino do seu filho? Então você acredita que o Jairo fez isso com seu filho? Sim, acredito que ele fez isso com meu filho. Hoje eu acredito. Eu entrei aqui achando que ele era inocente e comecei a ouvir as presas que eu era assassina. Era pior do que ele, que era a mãe e deveria ter protegido meu filho, que deveria ter feito um escândalo. Cada um teria feito uma forma diferente. Então comecei a enxergar que eu tinha feito de errado, onde eu tinha errado. Eu errei em não acreditar que um vereador bem-sucedido, médico, que tem uma família estruturada, ia se sujeitar a fazer uma coisa dessa com uma criança indefesa dormindo. Como poderia imaginar que ele tinha um plano tão diabólico de tirar o meu filho de mim para que não tivesse empecilho entre eu e ele? Isso eu percebi aqui. Eu achava que era crise de ciúme da parte dele, mas matar alguém é uma coisa completamente diferente. Você prevê isso é diferente. E isso eu enxerguei aqui, com outras pessoas dizendo que viveram situações semelhantes. Você tem apoio da sua família?
Toda a minha família segue ao meu lado. Todos os meus familiares se juntaram para pagar meus advogados. Cada membro da minha família, porque todo mundo sabe exatamente quem eu fui. Espero que eu possa um dia mostrar quem eu sou. Sou uma pessoa boa, carismática, um pouco recatada. Tenho dificuldade de me expressar às vezes, muito pacífica e tranquila. Nunca tive problema com o professor. Eles te visitam? Ainda não, por questões burocráticas. Meu irmão somente agora conseguiu autorização. Minha família hoje são meus advogados, os policiais que trabalham aqui e a diretora do presídio. Às vezes quero dar um abraço em alguém, mas não posso. Sinto muita falta deste contato físico. E qual é o momento para você mais desesperador? Às vezes, acho que vou sair daqui e encontrar meu filho lá fora, me esperando. Minha mãe perguntou se podia dar as roupas dele, mas não consigo pensar nisso. Hoje faço propósito de oração para perdoar quem machucou meu filho tanto e ser perdoada também. Você estava vivendo uma vida de conforto, era vaidosa, estava sempre fazendo as unhas e cabelo e hoje está num presídio. Isso mexe com seu psicológico também? Não tenho nem espelho, então nem me olho. E não me faz falta me olhar no espelho porque não tem sentido. Minha vida perdeu um pouco de sentido. Convivo com a morte todos os dias, não me importo de ter uma vida melhor ou não. Perdeu todo o sentido. Sempre fui vaidosa, sempre gostei de me cuidar, ir à academia. Hoje não tem importância. O que mais sinto saudade não é do salão de beleza, mas da minha casa. O Jairinho te cobrava estar sempre bem? Sim, eu tinha que ter um comportamento padrão. Por isso você foi ao salão depois do enterro do seu filho? Sim, eu estava tentando arrancar o cabelo. O advogado interrompe Monique e a impede de continuar respondendo. Dá para explicar a dor de perder um filho? A dor de perder um filho é de enterrar todos os sonhos. Estou sem sonho, sem propósito, sem expectativa de vida, sem vontade. A gente não vê luz. Tudo eu fazia por causa dele. Quando a ficha caiu de que você não vai mais ver o seu filho de novo? Não caiu essa ficha ainda. Não vivi o luto do meu filho. E a Monique chora. Sinto falta de tanta coisa, do carinho dele me elogiando o tempo inteiro, falando que ia me amar para sempre. Você pensa em ser mãe novamente? Se Deus me permitir, nas minhas orações, tenho o desejo de que eu possa ser mãe de novo. Você queria ter filhos com o Jairinho? Não. Ele é vasectomizado. Não tínhamos esse plano. Você afirmou que vivia um relacionamento abusivo com o Jairinho. Quando percebeu isso? Eu achava que ele tinha um ciúme excessivo, ele era manipulador, ele era o cara que comandava a casa. Eu até gostava do ciúme, achava que era preocupação. Você diz em uma carta enviada à imprensa que ele chegou a te enforcar. Em nenhum momento pensou em terminar? Sim, foi por causa dessa mensagem trocada com meu ex-marido. Acordei com ele em cima de mim, me enforcando. Teve também uma outra vez que ele me enforcou da porta da cozinha até a porta do banheiro da nossa casa. Eu queria ir embora, já fiz as malas, mas ele chutava as malas, me trancava, escondia as chaves de casa, dizia que fez um gasto financeiro muito grande para ficar comigo, me culpava pelo relacionamento não estar dando certo. A culpa era sempre minha. Ele conseguia distorcer as coisas. Era uma pessoa com credibilidade, uma pessoa pública. As pessoas chamavam ele de príncipe. Uma ex-companheira dele disse que chegou a falar com você das agressões que ela sofria. É verdade? Ela não me contou de agressão nenhuma. Ainda na carta que você escreveu, você disse que engoliu os desaforos porque pelo menos estava levando uma vida que você queria proporcionar para o seu filho. Como você classifica hoje sua vida antes e depois de se relacionar com Jairinho? Antes de me relacionar com ele, eu já morava numa cobertura, tinha meu carro. A única coisa que ele fez foi me apresentar uma pessoa para me conseguir um cargo em que eu ganhava 2.000 a mais. Eu já pagava babá para meu filho quando estava morando em Bangu. Tudo o que meu filho queria, ele tinha. Não era uma vida que começou com Jairo. Aliás, minha vida só piorou com ele, porque não queria que eu tivesse preparador físico porque o treinador era homem, ou que eu tivesse cabeleireiro homem. Se eu pudesse voltar no tempo, estaria na casa dos meus pais até hoje. Talvez separada, não sei, porque faltava um pouco de amor também, de atenção. Meu ex-marido, o pai de Henri, Leniel, deixou muito a desejar, porque um relacionamento acaba pelos dois. Ele teve a participação dele também. Qual é a sua culpa hoje? Minha culpa foi de não prever que eu tinha um algoz travestido de companheiro que pudesse matar meu filho. Você disse que foi uma boa mãe? Com certeza, fui a melhor mãe que meu filho poderia ter, e ele foi o melhor filho que eu poderia ter tido.
Você acredita que vai conseguir provar sua inocência? Vou provar sem manipular fatos e pessoas. Provarei da maneira mais verdadeira e justa. Saindo daqui, o que você faria? Eu vou lutar por todas as mulheres que têm relações abusivas e não têm voz. E não vou ser mais silenciada.